Bem-vindos, vamos aí para mais uma aula nossa de fotografia, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre composição. O que é composição fotográfica? Composição é uma série de recursos visuais que a gente usa para organizar os elementos no nosso enquadramento, ou seja, na nossa fotografia, ok? Então, por exemplo, a gente pode ter uma foto com elementos em diversos planos da fotografia. Vocês lembram aquela foto de uma mulher que tinha um vidro na frente, né? De uma apresentação passada que a gente fez? Então, gente, o vidro estava em primeiro plano, ok? Então, primeiro plano é tudo aquilo que vem na frente. Segundo plano, o que está atrás. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, gente, este personagem, esta figura, nós dizemos que está em primeiro plano. Este personagem está em segundo plano, ok? Este personagem aqui está posicionado na frente da fotografia e está em foco, certo? Esse personagem aqui está em segundo plano, na parte de trás, e ele está desfocado, fora de foco, certo? E como a gente sabe, essa aqui é uma fotografia preto e branco, ok? Uma fotografia PIB. Quando a gente fala fotografia PB ou PIB, quer dizer preto e branco, ok, pessoal? Muito bem. Então, para que a gente usa essas regras, né, de composição? É para alcançar um efeito, né? Essas regrinhas de composição que a gente vai falar, elas trazem emoções para a foto. Elas conduzem o olhar do seu receptor. Elas tornam o objeto que você está querendo fotografar mais ou menos visual na foto, mais ou menos importante na foto. Então vamos voltar para essa foto aqui. Quem é o personagem mais importante? É o que está na frente ou é o que está atrás? É o que está na frente, né? É o personagem que tem mais força na foto. Importante, gente, nesse sentido, né? Enquanto elemento visual, né? Então, é esse personagem, pelo olhar e pela posição e pela composição da foto, que é o personagem que tem mais força, né? Na foto. O elemento que está aqui atrás é um elemento de segundo plano que complementa, que é importante para a foto também, né? Mas ele está em segundo plano, não é o assunto, vamos dizer, principal. Ele ajuda a compor a foto, né? Ok? Então, existem regras de composição fotográfica que vão ajudar a gente a trabalhar, a escolher a posição, a pensar de que forma que a gente vai organizar os elementos na fotografia. Mas a palavra regra, gente, não é pra gente, né, levar à risca. Então, tenho que seguir esta regra, é uma ordem. Não é. Né? Você precisa conhecer a regra até para saber em que momento que você não vai seguir. Em que momento que é legal seguir, em que momento que é bom utilizar, o momento que você quer utilizar, o momento que você não quer utilizar. Ok? Então não levem a palavra regra como uma coisa que tem que ser seguida, tá? Então, gente, vamos lá. A primeira regrinha de composição fotográfica, que é a mais conhecida de todas, é a regra dos terços. Vocês lembram na aula passada, quando eu falei da grade, né, para a gente ativar a grade do celular de vocês, que vocês entram nas configurações do celular e ativam aquela grade que está escrito assim 3x3. Então, para que serve esta grade? Quando você aciona essa grade, você visualiza o quadro, ou seja, o seu enquadramento, dividido em 9 partes, ok? Então, se você está com a câmera deitada, você vai visualizar a grade desta forma. Então, ó, aqui o primeiro terço da esquerda, o terço central, o terço da direita, o terço superior,
certo? O terço do meio e o terço inferior da foto, ok? E por que que tem essas bolinhas vermelhas, gente? Porque no encontro dessas linhas da grade é que a gente vai ter o que a gente chama de pontos de interesse, tá? Que são os locais da fotografia que o olho é atraído naturalmente, tá? O nosso olhar é atraído para esses pontos. Então, o que vai acontecer? Se você colocar os seus personagens, os seus elementos, as coisas mais importantes da sua fotografia nesses pontos, você vai ter o olhar do seu espectador ou do seu receptor atraído para esse local, certo? Se você quer comunicar uma determinada emoção com um determinado personagem, como é o caso aqui, é interessante você pensar em colocar este personagem próximo desses pontos. E olha só que não é que esse personagem realmente está próximo desses pontos, ok? Se o celular estiver em pé, vocês vão ver desta forma aqui, certo? Então vale tanto para o deitado quanto para o em pé. Então, gente, o ponto de encontro das linhas da grade que a gente ativou é o ponto de interesse. E esses pontos servem para a gente posicionar o que a gente acha mais importante da foto próximo daí, desses pontos. Então, gente, vamos observar aqui. Vocês estão vendo que esse personagem aqui, que com certeza é o personagem que mais tem potência na foto, ele está localizado exatamente na região de encontro, que são, né? O encontro é justo aqui, né? É justo aqui, mas vamos pensar em termos de região, né? Então ele está posicionado exatamente nessa região, ok? Vamos mais um exemplo. Olha só, mais um exemplo, uma foto de uma paisagem. A personagem não está no centro. No geral, a gente tende, né, quando a gente está começando a fotografar, a posicionar as nossas personagens tudo no centro, né? E vejam, a personagem ela não está no centro, ela está próxima dos pontos de interesse. Mais uma vez, nós temos aqui, olha os elementos que chamam a atenção, né? O carro e a personagem, a pessoa, né? Então, os dois elementos mais fortes, né, que aparecem na foto estão exatamente nos pontos de interesse, no cruzamento das linhas. Olha só, mais um exemplo. Muito claro, né, gente, que o farol foi exatamente colocado no encontro das linhas, né? Exatamente na posição dessa linha vertical, né? E tá aqui no nosso ponto de interesse. Olha lá, mais um exemplo. Olha só, vocês acham que foi coincidência? Pode até ter sido, né? Mas quando a gente começa a fazer fotografia, a gente começa a pensar aonde a gente vai posicionar os nossos elementos. E aí nada mais se torna coincidência, porque a gente tem o olhar mais treinado. No comecinho, né, a gente tem que pensar, tem que colocar, tem que fazer de novo, mas depois, gente, acaba ficando mais natural esse processo. Olha aí, mais um exemplo, né? A moça grávida tá aí, né? Nos pontos, na verdade, de interesse. Aqui, mais um exemplo, a fogueira, né? Nesse ponto de interesse. E aqui, gente, olha só, nós temos a linha do horizonte coincidindo perfeitamente com a linha do terço superior, ou seja, essa linha aqui. Por que é o terço superior? Porque é essa parte aqui do terço que fica na parte de cima da foto. E vejam o sol, gente, posicionado exatamente no encontro dessas duas linhas, né? E olhem só, a pontinha desse morro aqui também exatamente no encontro dessas linhas, tá? Então, gente, os pontos de interesse numa foto
Nós temos aqui 4 pontos de interesse, né? Então aqui a gente viu mais, né, fotos mais abertas, né? Fotos em que você pega um plano, né, um enquadramento mais aberto, né? Mas nós temos aí 4 pontos de interesse. E se você quiser fotografar um rosto, você também pode usar essa técnica, né, de posicionar os pontos de interesse do rosto no encontro das linhas, né? Então vejam os olhos da menina, a boca, acho que a boca aqui, o dedo, né? E os olhos, né? Geralmente os olhos são os pontos de interesse mais fortes, né? Vamos observar, olha só, né? A força da foto, né, gente, tá nessa personagem aqui. E veja, né, o que temos aqui nos outros pontos de interesse. A mão, né, dele, né, a mão tá travada aqui, né, tá travada, segurando, firme, né, e o olhar dele, né, esse personagem próximo dessa região. Os olhares dos personagens de uma foto também são ferramentas importantes, né, para quando a gente quer passar as emoções em uma foto. A direção do olhar de um personagem funciona como um guia para o olhar do receptor, né? Direciona o olhar do receptor. E o olhar dos personagens podem triangular com esse receptor e transmitir essas sensações. Então, gente, vejam, essa moça posicionada nos pontos de interesse e ela olha para cá. Vejam que aqui não tem nada, né? Não tem nenhuma outra coisa que interesse, né? Então, o que acontece? Essa aqui é uma técnica que, quando você faz a foto com a pessoa olhando para uma direção, deixar este espaço livre para que o espectador ou seu receptor complete a direção do olhar. Se ela estivesse olhando para cá, vejam, aqui não tem mais foto, né? Aqui acabou. Vejam que a sensação estranha seria se ela estivesse olhando para o outro lado, para esse lado de cá, né? Então, gente, quando você tiver um personagem olhando para um lado, deixar, né, é interessante este espaço, né, para que o olhar do seu receptor complete, né, a imagem, complete a direção do olhar. Olha só, um outro exemplo clássico, né, um exemplo muito forte disso, né, o personagem está aqui na linha dos terços, no encontro das linhas, olhando para cá, e aqui, gente, é só o céu, né? O céu aqui. Vejam, né, que a linha, que esta linha aqui, né, coincide com a linha do terço inferior, né? Vejam a importância, né, do céu, do vazio dessa imagem. Vocês acham que tem alguma coisa a ver, né, com a sensação que o fotógrafo quis passar com esse personagem? Ok? Muito bem. Então, gente, como a gente conversou numa outra aula, observar as linhas de uma imagem é uma ferramenta muito importante, porque assim como o olhar, né, as linhas também guiam, né, o olhar do receptor. Então, na verdade, o olhar de um personagem funciona como, né, uma linha, né, que empurra, né, o nosso olhar, certo? Então, as linhas de uma foto podem ser verticais, horizontais, diagonais, podem ser curvas. Então, olhe só as linhas dessa foto. Para onde essas linhas apontam, né? Muito claro, muito evidente, né? Ou seja, o que as linhas estão dizendo para você? Olhe para minha personagem, certo? Olha essa linha, gente. Né? Também uma linha curva, né? Que dá o quê? Uma sensação a mais de movimento, né? De caminhar, né? Do movimento desse personagem, né? Também direciona o nosso olhar, né? Lá para o centro da foto. E olhem só, gente,
as linhas dessa foto, vejam, essa linha, olha, a linha que sai, gente, do olhar das personagens em segundo plano, vejam, esse personagem também, as linhas da rua, as linhas da arquitetura, olha, dos prédios também, tudo converge, né? Todas as linhas da foto convergem e dizem para a pessoa que está vendo a foto, olhe para este beijo, né? E vejam, gente, mais um elemento aqui que a gente estava comentando, o elemento de triangulação. Olha como forma um triângulo perfeito entre essa personagem, o personagem central e esse personagem aqui. Olha a triangulação que as linhas também oferecem. Então, gente, em fotos de paisagem, a gente pode experimentar a linha do horizonte coincidir com um terço de cada quadro, né? Então, gente, a linha do horizonte, ela pode coincidir com a parte de cima, com a parte do meio e com a parte de baixo da foto, ok? A linha, quando coincide com o exato meio da foto, dá uma sensação mais estática, tá? E aí, gente, para assuntos verticais também é a mesma coisa, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, né, nessa foto. Olhem só. A linha do horizonte coincide com o terço inferior da foto, né? E vejam, tem mais céu, né, do que água. Aqui, gente, a linha do horizonte tá coincidindo com o exato meio da foto. E a ilhazinha aqui tá posicionada, olha só, nessa linha do terço. E olha só, aqui a linha do horizonte tá no terço inferior e a ilhazinha continua posicionada aqui no terço da foto. Qual a foto para vocês é mais agradável ao olhar? Né? Vamos lá, vamos começar a fazer uma análise aí. Então, gente, simetria também é uma regrinha de composição fotográfica. A simetria de uma foto traz a sensação de estabilidade, de solidez, de segurança. Como que é uma foto simétrica? É quando os lados dessa fotografia, ou a parte de cima e a parte de baixo, são muito parecidos, ou iguais, ou semelhantes. Então, gente, para a gente ter certeza se uma foto é simétrica ou não, o que a gente imagina? Se você dobrar essa foto no meio, os lados vão coincidir? Né? Se você dobrar uma foto no meio, um lado colar no outro, vai ser mais ou menos igual? Se for mais ou menos igual, ou se for exatamente igual, a foto é simétrica. Então, gente, vamos dar uma olhada. Olha só, o prédio, aqui a gente tem a água, e a água tá refletindo aqui, né? Esse prédio aqui, né? Essa construção antiga, né? Tá refletindo tudo. Então, pensem, gente, se a gente dobrar essa foto no meio, ok? Dobra a foto aqui no meio. Esse lado é idêntico a esse, ok? Então essa, gente, é uma foto perfeitamente simétrica, certo? Olha esse aqui, exatamente a mesma coisa. Se a gente dobrar essa foto no meio aqui, esse lado também é igual a esse. Então, também é uma foto simétrica, ok? Mais uma aqui, perfeitamente simétrica, né? Então, se a gente dobrar no meio, um lado é igual ao outro, certo? E observem também, né, o que as linhas fazem com o nosso olhar. Para onde que as linhas estão direcionando o nosso olhar? Vamos começar a pensar. Para onde as linhas estão levando os nossos olhos? Agora vamos voltar para aquela fotinho da ilhazinha lá de cima. Bom, então a linha do horizonte está no terço inferior da foto, né? Então, vejam só,
Se eu traçar uma linha bem no meio, eu vou coincidir com a arvorezinha aqui, né? E vejam só, gente, se eu traçar uma linha diagonal e outra linha diagonal, olha que coincidência, né? Vai dar exatamente o cruzamento dessas linhas, vai ser exatamente no ponto da árvore. E outro elemento importante que nós conversamos é a triangulação. Vejam como o elemento da foto, né, o elemento principal da foto, triangula, né, forma um triângulo perfeito, né? E vejam, gente, aqui também. Olha o triângulo que temos aqui, ó, daqui para cá, para cá. Temos outro triângulo, né, gente? Então, a triangulação na fotografia é uma coisa muito usada e muito importante. Essas linhas imaginárias que a gente traça para analisar as linhas de uma foto são ferramentas importantes para a gente entender uma foto. Ou para a gente avaliar uma foto, analisar uma foto, avaliar no sentido de analisar, né? De olhar e pensar sobre ela, no sentido, né, da composição. Vejam aqui, gente, também. Olha que perfeição. Muito embora a mão dela não esteja na mesma posição, não seja exatamente igual, é uma foto praticamente simétrica, né? Se a gente dividir ela no meio, tirando as mãos, o rosto ali vai coincidir perfeitamente. E, novamente, se a gente traçar linhas diagonais, olha, o cruzamento das linhas dá exatamente no meio da foto, no nariz dela. E temos aqui, ó, gente, mais uma triangulação importante, a triangulação do olhar. Então é isso, minha gente. Vamos para o nosso exercício. Com o seu celular, eu quero que você faça 5 fotos, pensando nas regras de composição dessa apresentação. Então você vai fazer 5 fotos, vai dizer qual é a regra ou quais são as regras que você está seguindo, que você está exercitando e vai mandar para a gente. Então, vamos lá? Triangulação, simetria, linhas, né? A direção do olhar, certo, pessoal? Então, deem uma olhada na apresentação, baixem a apostila e aí a tarefa, então, 5 fotos que vocês vão entregar me dizendo qual é a regrinha de composição fotográfica que você está exercitando nessa fotografia ou nessas, né, fotografias que você vai fazer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até mais. Tchau, tchau.